Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, A Restauração do Povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Quinta-feira, ler com oração Zacarias, capítulo 4, versículo 2. Olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. O dispensar da palavra profética. Quando Deus quer trazer uma palavra ao homem, Ele não a revela aos religiosos, mas a seus servos, que são os líderes orgânicos, os que realmente operam. Lemos no início de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Esses líderes fazem parte da figura no capítulo 4 de Zacarias e correspondem ao vaso que está acima do candelabro de ouro. Esse vaso representa os servos, mas eles dependem de uma pessoa para receber a revelação de Deus. Deus notificou João, que fazia parte desse grupo de servos. João faz o papel dos 2 bicos de ouro que estão acima do vaso, o qual, por sua vez, está acima do candelabro de ouro. Esses 2 bicos de ouro vertem azeite dourado, que é a palavra profética, que é a chuva que cai no momento certo. Todo aquele que recebe e ama fielmente a palavra do Senhor faz parte desse vaso, que também a dispensa fielmente a outros, sem filtrar, sem acrescentar, nem tirar nada. Esses servos primeiramente fazem imersão na palavra, assimilam-na, desfrutam-na, digerem-na. Daí o azeite passa pelos 7 tubos, alimentando cada uma das 7 lâmpadas. Algumas versões dizem que há 7 tubos para cada lâmpada, totalizando 49 tubos. Estamos na era do Apocalipse e Deus tem intensificado o trabalho. Em tempos normais, há 1 tubo para cada lâmpada. Mas hoje, no tempo final, há 7 tubos para cada lâmpada, porque o Senhor ampliou o número dos servos, os adolescentes e pré-adolescentes que estão fazendo parte desse vaso, vitalizando as igrejas. Estamos na era dos 7 espíritos. Voltando à história de Israel, vemos que o desejo de Deus era constituir o povo como sua propriedade peculiar. No decorrer dos anos, a religião judaica tornou-se uma estrutura de poder para os líderes do povo, com uma liderança acomodada e corrompida. Por isso, na época de Jesus, não havia mais a realidade do serviço que Deus havia determinado ao povo de Israel no deserto. Podemos dizer que quem matou Jesus foram esses líderes judeus, detentores do poder. Os principais sacerdotes e anciãos do povo questionavam a autoridade de Jesus, pois se sentiam ameaçados pela palavra que ele pregava. Buscavam prender Jesus, mas temiam as multidões que o consideravam profeta. Jesus expunha a hipocrisia dos líderes, pessoas falsas que se consideravam justas. Maquinavam com os comerciantes que vendiam animais para serem sacrificados, sacrificando alguns e revendendo a grande maioria novamente. Ficavam com as propriedades das viúvas, retinham o dízimo de grãos. O Senhor Jesus expôs essa situação. Sentindo-se ameaçados, decidiram matar Jesus. Capítulo 26, versículos do 3 ao 5 de Mateus. O judaísmo tinha se tornado uma religião morta, estruturada,
com uma liderança confortavelmente instalada no poder, ganhando dinheiro ilícito e gozando de privilégios. Lamentavelmente, a igreja degradou-se, caindo na mesma condição acima. Muitos têm apreço pelo poder, privilégios e honrarias. Surgiu uma classe nobre na igreja. Jesus nada falou contra a lei, mas denunciou a hipocrisia dos que buscavam privilégios e enriquecimento ilícito. A decadência do povo de Deus também é originada pela falta da palavra de profetas. Depois de Moisés, Deus enviou vários profetas para advertir os que estavam caindo em idolatria, mas eles não lhes deram ouvidos. Em vez disso, colocaram fariseus e escribas para ensinar a lei de uma maneira morta. Mateus 23, versículos 2 e 3. O profeta de Deus traz a voz do Senhor, traz a palavra do momento, a direção do Senhor e o alimento para o povo de Deus. Deus quer restaurar seu povo, porém tudo que se refere à restauração do povo de Israel irá concretizar-se na segunda vinda do Senhor. No milênio, esse povo será totalmente restaurado. Com a igreja, contudo, essa restauração precisa ocorrer hoje, no final dos tempos. Se não houver a restauração do povo de Deus hoje, não haverá quem encerre esta era e Deus não poderá cumprir sua vontade. A igreja é responsável pela execução da vontade de Deus nesta era final. Por isso precisamos atender a seu desejo, tecer o tecido de amor e edificar a igreja. Deus quer um lugar de habitação no Espírito para concluir esta era e depois disso, em sua segunda vinda, restaurar o povo de Israel. Pergunta de hoje: por que a liderança do povo de Deus na época de Jesus era tão prejudicial? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.